né, da sombra. E aí, né, aí começa o problema. Depois da sombra e do ânimos ânima é que tu pode encontrar o self. Então tu vejas que primeiro tem que haver a purificação da sombra, depois o equilíbrio do ânimos ânima, do masculino e feminino, para depois chegar ao ser transcendente em nós, ou a nossa partícula divina, o espírito, ou o nome que queiram dar. Ele chamou de self, a essa supraconsciência. Então tu vejas que ele conseguiu dar nomes novos para coisas antigas, de modo a evitar certas resistências. Na astrologia ele evita entrar na questão da influência, se é magnética, se é isso e aquilo. Ele já sustenta logo a sincronicidade e sai da discussão acadêmica. Né? E é o princípio da correspondência. Como em cima, assim embaixo. Na verdade existe um espelhamento, não uma influência. Enfim, essa é uma questão que levaria muito longo. Mas os canais são psicofísicos. Tu não consegue sentir uma emoção. Emotion tem a ver com a ideia de uma moção que se exterioriza. Então tu sentes primeiro às vezes no estômago. Se for mais para baixo, a cara corre para o banheiro. Aí sobe. Aí chega no cardíaco. Aí há um aceleramento do batimento cardíaco, porque já o chakra umbilical está ligado às suprarrenais, que põe em movimento o próximo chakra. Sobe mais, a pessoa emudece quando chega no Vishuddha Chakra. Se subir mais, chega entre os olhos e a pessoa chora. E se subir mais ainda, sai pelo topo da cabeça e a pessoa desmaia. Então aquilo é uma movimentação de energia que afeta desde o emocional ao físico. Ela somatiza. Aquilo que mais nos envelhece é o estresse. O pessoal adota todos os tipos de vida natural, isso e aquilo, só esquece de governar suas emoções. Mas as emoções são ingovernáveis se não houver desapego. E aí começa o problema na lagarta de novo. Se nós não conseguirmos renunciar ao que cedo ou tarde nós vamos perder com a morte, pelo menos por tentativa e gradualmente, né? Compreendendo que aquilo é transitório, que não merece que o nosso coração fique preso a coisas que estão condenadas por natureza. Se uma criança chora porque o seu castelo de areia afundou numa onda do mar, o que a gente diz para a criancinha? Fazer outra. Por que a gente não diz para ela, minha querida, te desprenda deste aglomerado, né? Desse agregado de partículas com diferentes graus de umidade, pois que para manter-se devidamente coeso, ele precisa uma umidade ideal que não pode ser nem demais para que não se dissolva, nem de menos para que não se resseque também, rache. Enfim, a criança já foi embora, já dormiu, sei lá, jogou o castelo na nossa cara. O Buda era mais simples, ele dizia, tudo que é composto, cedo ou tarde decompõe-se. E aí ele falava da transitoriedade como primeira nobre verdade. É a verdade do sofrimento, porque na medida em que nós estivermos apegados a coisas compostas, nós vamos sofrer quando elas se decompuserem. Isso é tão lógico que eu desafio alguém a me dizer algo em contrário. E ele disse mais, que a causa do sofrimento era o apego às coisas transitórias. O que também é de uma lógica contundente. A única diferença em relação aos nihilistas e os existencialistas é que ele dá um terceiro passo. Ele diz, e é possível transcender a todos os apegos. Isso se chama nirvana. Isso os outros não alcançaram, então ficam apenas num negativismo que não tem solução, que é a condição humana. Aí nós vamos ficar no Sartre, né? E seus derivados, os existencialistas. Mas o Buda nos dá a solução. Schopenhauer vai por essa linha. Ele toma um caminho budista. Né? Então
Então vocês veem que a filosofia oriental tem começado a influenciar algumas áreas da ocidental mais recentemente, mas a curtos passos, porque não é todo dia que aparece um Buda. A diferença é que quando tu vês uma pessoa que vive assim, ela exala alguma coisa que vai além das palavras. E ler que logicamente é possível é uma coisa, ver alguém fazendo é outra. Por isso eu costumo dizer que a melhor difusão da teosofia é nós vivermos a teosofia. E por pouco que seja, se a gente conseguir, em terra de cego quem tem um olho rei, se a gente conseguir viver um pouquinho, já fica um perfume diferente. Porque o mundo, como eu tenho dito, não precisa se procurar muito para ver a desgraça do mundo. Há ponto de que alguns ficam ateus e completamente céticos, e outros ficam escapistas e crédulos, que é o que se chama de esquizoterice. Começam a acreditar em tudo que cair nas mãos para ler, e nós temos que encontrar o sábio, o caminho do meio, para equilibrar a nossa natureza e descobrir por nós mesmos, não dependendo disso ou daquilo, adquirir essa autossuficiência. O caminho clássico no Oriente é a meditação, e no Ocidente eram os mistérios, eram os rituais. E os dois não estão divorciados necessariamente, porque se encontra ambos em ambos os lados. Mas a ênfase maior no Oriente era introspectiva e no Ocidente era mais ritualizada. A forma como Blavatsky define os mistérios no seu glossário, eu acho também, no mínimo, relevante. E ela define assim: os mistérios eram cerimônias que geralmente se mantinham ocultas aos profanos e às pessoas não iniciadas, e durante as quais se ensinavam, por meio de representações dramáticas e outros métodos, a origem das coisas, a natureza do espírito humano, as relações destes com o corpo e o método de sua purificação e reposição a uma vida superior. A ciência física, a medicina, as leis da música, a adivinhação, leia-se a astrologia inclusive, eram todas ensinadas da mesma maneira. Quero dizer, isso eu usei na minha monografia a demonstrar que as origens da astrologia estavam nas tradições de mistério. Obrigada. Adivinhações, hoje a gente também usa evangélico para dizer as revelações, que eu acho que os alunos vão ensinar. A revelação, eu acho que é essa... Se tu lês o Apocalipse de